Olá! Sabemos que os negros foram trazidos ao Brasil contra sua vontade pelos portugueses durante o longo tempo, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos lá? Então a gente começa falando sobre a quantidade de negros africanos que foram trazidos para as Américas e mais especificamente para o Brasil para serem escravizados. Então a gente está falando hoje de um número aproximado de 5 milhões de pessoas trazidas de África para serem escravos no Brasil. Mas, Renan, essas pessoas não se rebelavam? Essas pessoas vieram para cá porque eram ignorantes? Não. A gente está falando de uma mão de obra muito qualificada. A gente está falando que dezenas de povos, eu estou falando de 5 milhões de pessoas, estamos falando de 5 milhões de pessoas, foram aprisionados. Dentre eles, a gente tinha professores, médicos, a gente tínhamos ali ourives e tinham tantos outros profissionais gabaritados dentro dessas tribos e dessas civilizações africanas que foram trazidos para o Brasil como mão de obra barata, como mão de obra escravizada. Então a gente está falando que essas viagens também não eram fáceis. Então, estamos falando de navios tumbeiros porque eram navios tumbas, como eram conhecidos, porque a maioria das pessoas que eram trazidas de lá para cá morriam no decorrer dessa viagem. Então a gente está falando de uma viagem de até 60 dias, da África ao Brasil, em condições insalubres, onde doenças eram espalhadas, sem alimento, pessoas eram amontoadas umas em cima das outras, e foi nessas condições que negros africanos foram trazidos para trabalhar aqui no Brasil como mão de obra escravizada. Então, para essa população retirada do seu território, a gente está falando da questão da escravização, enquanto o território que fica vazio. Fica um território sem cabeças pensantes, sem lideranças, sem médicos e sem a sua população. É importante que a gente perceba que o estrago da escravização vai muito além do chicote que a gente costuma ver. Vai desde as consequências que a gente vê na população atual, a população negra nos dias de hoje, a o que a África sofre até os dias atuais. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Até a próxima.